Olá, pessoal! Então, estamos aqui continuando o nosso curso de Química Analítica Quantitativa e estamos na nossa segunda parte das aulas sobre o sistema forte-forte dentro de volumetria de neutralização. E hoje nós vamos falar sobre curvas de titulação pelo método clássico. Primeiramente, precisamos entender o que significa o sistema forte-forte. Então, o sistema forte-forte ele equivale à titulação de um ácido forte com uma base forte, ou o contrário, uma base forte com um ácido forte. O importante é ambos serem fortes. Como a gente diferencia um ácido ou uma base forte dos demais? Então, em relação aos ácidos fortes, os ácidos fortes normalmente são inorgânicos. Os orgânicos são bem raros. E, dentre os ácidos inorgânicos fortes, nós temos dois tipos, que são os hidrácidos e os oxiácidos. Os hidrácidos são aqueles que não possuem oxigênio na sua fórmula. Tá? Então, dentro dos hidrácidos, nós temos três ácidos fortes. Ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido iodídrico. Então, esses três são fortes. Então, se você ver na questão, você sabe que está falando de um ácido forte. Em relação aos oxiácidos, que são aqueles que têm aí o oxigênio, para saber se é forte, você tem que fazer essa continha. Número de oxigênios menos número de hidrogênios tem que ser maior ou igual a 2. Tá? Então, H2 é só 4. São 4 oxigênios, 2 hidrogênios. Deu 2. Então, é um ácido forte. Tá? Para o ácido perclórico vai dar 3 e para o ácido nítrico também vai dar 2. Então, são todos ácidos fortes. Com relação às bases, tá? Também vamos trabalhar com as inorgânicas, porque as bases orgânicas fortes são incomuns. Então, no caso das bases, né, os hidróxidos de metais alcalinos e metais alcalinos terrosos são fortes, exceto os hidróxidos de berílio e magnésio, que são fracos. Então, exemplos de bases fortes, hidróxido de sódio e hidróxido de cálcio. E também precisamos entender o que é a curva de titulação. Então, a curva de titulação é um gráfico de uma função P. O que é uma função P? É uma função menos log. Tá? Então, por exemplo, menos log de concentração de H+. pH é uma função P. Tá? Então, P é menos log. Tá? Então, vai ser uma função menos log de concentração versus volume de titulante. Tá? Ou seja, Px, P alguma coisa, né, versus Vt. No caso da volume... tá. Então, primeiramente, a gente avalia o que a gente consegue com a curva de titulação. A gente consegue avaliar a variação da espécie, da concentração de uma espécie ao decorrer da titulação. Né? Então, conforme você titula, como é que varia a concentração. Isso te permite obter parâmetros físico-químicos das substâncias ou do seu meio. Então, você pode obter a concentração da substância, você pode obter uma constante de ionização, né? Um grau de ionização. Então, você obtém parâmetros como esses a partir da análise da curva de titulação. E como é que é a forma da curva de titulação? Nós vamos deduzir para poder ver isso posteriormente. Mas eu já posso garantir para vocês que ela possui 4 etapas. Tá? Então, a curva tem a etapa 1, que é a etapa de início, né, que é antes de você adicionar o titulante. A etapa de pré-equivalência, que é antes do ponto de equivalência. Você tem o ponto de equivalência e a pós-equivalência, que é após o ponto de equivalência. Então, tem essas 4 regiões e a forma delas a gente vai ver ao longo da dedução. Essa dedução ela pode ser feita por 2 métodos. O primeiro é o método clássico, em que se calcula o pH do meio ponto a ponto. O método clássico, para poder reduzir a complexidade do sistema, ele pode conter aproximações. E você vai trabalhar esse método escolhendo o VTIT, e a partir do VTIT escolhido, você calcula o pH. Então, o pH é uma função do volume de titulante. Então, você escolhe 10 ml, calcula o pH, 11 ml, calcula o pH. Tá? E a gente tem o método invertido, que é tudo ao contrário. O método invertido, também conhecido como método da equação master,
tá? Na referência que eu passei ali no primeiro slide de capa, esse método é chamado dessa forma, de equação master. Você calcula o pH ou o volume a partir de uma equação única para todos os pontos, que é a equação master, tá? E essa equação master, ela vai ser obtida através de um balanço de cargas, tá? É o método que se utiliza. Ela não vai ter aproximações e você escolhe o pH para depois calcular o volume, tá? Então, o volume é uma função da concentração de H+. Mas a gente vai ver posteriormente o método invertido numa próxima aula. Hoje nós vamos trabalhar com o método clássico. Então, nós vamos deduzir a curva de titulação deste sistema, deste exemplo, pelo método clássico. Então, uma alíquota de 20 ml de HCl 0,1 normal é titulada com NaOH 0,1 normal. Calcule o pH do meio após a adição dos seguintes volumes de titulantes. Então, como é que a gente faz a dedução da curva de titulação deste sistema? Esse é o sistema que a gente está trabalhando, então, pela leitura da questão, a gente vê que o volume fixo, né, a líquida de 20 ml, é de HCl, então o HCl está no Erlenmeyer, e o NaOH é o titulante, tá? E qual é a primeira etapa da minha curva de titulação? A minha primeira etapa é determinar qual é o volume do ponto de equivalência, tá? Então, a gente começa por isso. Então, a etapa 0, que eu estou chamando aqui, é calcular o volume do PE. Para você olhar esses pontos, saber quem está antes do PE, quem está depois, se tem algum ponto que é o próprio PE. Então, isso é muito importante. Para a gente fazer o cálculo do volume do PE, o que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar isso aqui, ó, que no ponto de equivalência, apenas no ponto de equivalência, o número de megs de NaOH é igual ao número de megs ou egs de HCl. Isso só é verdade no ponto de equivalência, tá? Percebam que eu passei a utilizar miliequivalente gramas ao invés de equivalente gramas. Mas vocês podem continuar usando equivalente gramas se quiser. É porque nessa dedução de curva de titulação isso vai me facilitar muito, porque eu não vou precisar ficar passando volumes para litros, tá? Então é mais fácil trabalhar com megs aqui, mas vocês podem fazer essa escolha, tá? Então, como eu sei que número de megs é o quê? Normalidade vezes volume. Tá? Então, número de normalidade de NaOH vezes volume de NaOH é igual a NV do HCl. O NaOH é 0,1, o HCl também, e o volume de HCl é 20. Qual é o volume do PE? Que é o volume de quê? Volume de NaOH, né? Porque ele que é o titulante. Então, a gente consegue achar que o volume é de 20 ml. Meio que estava na cara, né? Mas vamos calcular tudo para conferir. Então, esse ponto aqui, ó, A3, é o meu ponto de equivalência. É quando eu coloco 20 ml. A2 e A2 é o pré-equivalência, A4 é o pós-equivalência e o 0 é sempre o início, tá? E agora a gente vai ver como a gente calcula o pH em cada um destes pontos. Agora que a gente sabe o volume do PE, a gente vai calcular o pH no início, né, no volume de 0 ml. No início, eu só tenho isso aqui, eu ainda não adicionei meu titulante.
Então, eu posso fingir que isso aqui nem existe, tá? Porque eu ainda não adicionei ele no meu meio. Então, no início, não há reação com o titulante. Logo, o pH é calculado a partir da concentração do ácido forte, que se encontra totalmente ionizado. Então, o meu pH vai depender da concentração do HCl. Só que o que acontece com o HCl em água? Ele se ioniza completamente. Tá? Então, se o meu HCl está a 0,1 normal, eu vou ter necessariamente 0,1 normal de H+, e 0,1 normal de cloreto, porque ele está todo ionizado. Como o X do HCl é 1, a gente vai ter o quê? Que a molaridade do HCl é igual à normalidade do HCl. Mas por que motivo eu precisaria fazer essa conversão de normalidade para molaridade? Porque o pH, por definição, ele tem que ser calculado a partir da molaridade e não da normalidade, sendo necessário converter N para M. Tá? Eu preciso da molaridade. Aqui no sistema forte-forte, a gente vai basicamente trabalhar com os monofuncionais, monoácidos e monobases. Então, os números vão ser iguais. Mas, se a gente trabalhar em algum momento com ácidos dipróticos, por exemplo, aí não vai ser igual. Tá? Vai ter que fazer essa conversão, vai ser ainda mais importante. Tá? Mas façam sempre essa conversão para você não estar cometendo um erro de conceito. Bom, eu já tenho a minha concentração de H+, é essa aqui, ó. Então, pH é menos log da concentração de H+, que é menos log de 0,1, que é 1. Tá? Então, esse item aqui está todo explicadinho, mas na prática você faz ele em 2 segundos. Tá? HCl é 0,1, pH é menos log de 0,1, pH é 1. Acabou, é isso. Tá? Então, resumindo, no início da curva de titulação, no 0 ml, pH é igual a menos log de Ca. Tá? E em medidas de pH, a gente vai utilizar 2 casas decimais no máximo. Então, vamos trabalhar com 2 casas decimais no pH. Tá? Que é esse Ca aqui, que talvez vocês não estejam acostumados? Esse Ca aqui vai ser a concentração analítica do ácido, que é o Ca. Então, essa concentração analítica, ela é o quê? É a concentração total. Tá? É aquela que está no enunciado, né? Então, que aqui nesse caso é o 0,1 normal. Tá? É um termo comum assim também de utilizar na área de analítica. Tá? E o CB, caso vocês vejam, é a mesma coisa para base. Tá bom? Agora a gente vai para a região de pré-equivalência, tá? Que é algum volume titulante antes do ponto de equivalência, ou seja, entre 0 e 20 ml. Aqui na questão eu escolhi 10 ml. Então, vamos dar um zoom aqui na situação para a gente entender como é que calcula. Então, na pré-equivalência eu tenho um monte de HCl e eu adicionei um pouquinho de NaOH. Eu vou consumir parte do HCl com esse NaOH. Tá? Então, aqui no caso, ó, vamos supor que está caindo 2 equivalentes aí de NaOH, vai consumir 2 equivalentes de HCl, que vão virar o quê? NaCl. E está sobrando aqui, ó, 2 equivalentezinhos de HCl em excesso. E esse HCl em excesso, a partir dele, eu vou calcular o pH. Tá? Vai ser menos log dessa concentração de HCl em excesso, porque ele se ioniza completamente. Tá? Então, na pré-equivalência, apenas parte do HCl é consumido pelo NaOH, restando excesso no meio. E a concentração de H+ no meio será igual à concentração de HCl em excesso. Vamos partir aqui para as contas. Como é que eu posso definir essa expressão para um HCl em excesso? Então, eu tenho um número de MEG de HCl total. Parte desse HCl total vai ser consumido pelo NaOH, sobrando o excesso. Então, meu número de MEG de excesso vai ser o quê? O total de HCl menos o HCl consumido
tá? Só que a concentração vai ser o quê? Número de equivalentes por volume. Então, tem que dividir isso pelo volume total do meio, que aí eu vou achar isso aqui em equivalente gramas por litro, para depois converter para mol por litro. Só que HCl total, eu sei, é fácil, eu sei quanto eu coloquei lá no meio, normalidade vezes volume. Volume total vai ser a soma do volume, aqui está HI, não sei porquê, HCl, do HCl e do NaOH. Eu sei quanto eu adicionei de NaOH e quanto eu tinha de HCl. Sobra o quê? Esse cara aqui, ó. O número de meg de HCl consumido vai ser igual ao quê? Ele vai ser exatamente igual ao número de meg de NaOH que eu adicionei. É só você pensar, se eu adicionei 1 meg de NaOH, ele vai consumir 1 meg de HCl. Se eu adicionei 10 meg de NaOH, vai consumir 10 meg de HCl. Então, eles são iguais, tá? Então, eu vou agora simplesmente substituir por NV. Eu sei quanto eu adicionei de volume de NaOH, por isso que eu faço essa troca de HCl para NaOH. Então, o número de meg de HCl vai ser o quê? NHCl VHCl. De NaOH vai ser NaOH VNaOH. Sobre volume de HCl mais volume de NaOH. Tá? Aí você se pergunta, nossa, que forma enorme para memorizar. Que difícil. Gente, não é para memorizar essa fórmula. Tá aqui em negrito só porque está para ficar bonito, para destacar. Mas a dedução dela é muito lógica. Você tem que partir daqui, ó. Começa aqui a pensar, a montar essa equação aqui. O excesso é o total menos o consumido sobre o volume. O consumido vai ser igual ao que eu adicionei. E aí você chega nessa expressão. Não quero ninguém memorizando fórmula, tá? Essa fórmula tem uma lógica muito clara. Se você não entendeu, volta aí no vídeo para ver a explicação de novo. E agora, todos esses parâmetros, eu sei o valor. Então, é só fazer conta. Tá? Substituir os valores da questão. O volume de NaOH é 10, ó. É o volume que a gente adicionou, né, no meio. E o restante são os volumes que a gente já tem em concentrações. E aí vai dar 0,0333 equivalente de gramas por litro, que é a mesma coisa em mol por litro. E a gente pode calcular o pH tirando menos log e vai achar 1,48. Então, assim se calcula o pH em qualquer região da pré-equivalência. Vamos agora para o ponto de equivalência. Então, no ponto de equivalência, todo o meu HCl foi consumido e virou NaCl. E não tem excesso de NaOH, não tem excesso de HCl, não tem excesso de nada. Tá? É um meio que tem água e sal. Então, não tem excessos. Então, o pH, como é que eu vou calcular o pH desse meio? Ele vai ser dado pela concentração de H+, que vem da autoionização da água, que é essa expressão. Essa expressão é regida pela constante Kw, tá? Como eu não tenho excesso de nada, esses dois carinhas aqui, H+ e OH-, eles são iguais. Tá? Eles são iguaizinhos. Então, eu posso substituir H+ ou OH menos por H+ vezes H+, que é H+ ao quadrado. E aí, minha concentração de H+ é igual a raiz de Kw. Só que olha o valor do meu Kw. É 10 a menos 14 a 25 graus Celsius. Que é a temperatura que normalmente a gente trabalha. Tá? Então, o pH vai ser menos log de H+, que é 10 a menos 7, sendo igual a 7. Tá? Ou seja, resumindo, no ponto de equivalência, o pH é igual, quer dizer, a concentração de H+ é igual a raiz do Kw. Como a 25 graus Celsius, a gente já sabe que o Kw é 10 a menos 14, então a gente vai ter que sempre a 25 graus Celsius, o pH é 7. Tá? Ah, vai ser sempre 7? Sim, desde que seja 25 graus Celsius. Se não se definir nada na questão, é porque ela está a 25 graus Celsius. Se não for a 25 graus Celsius, tem que ser mencionado na questão, tem que ser dado o Kw na temperatura da questão. Tá? Mas assim, a gente vai trabalhar a 25 graus. Tá? Então vai ser sempre 7 no sistema forte-forte. Não vai ser no sistema forte-fraco, que é um dos nossos próximos assuntos aí para o futuro.
Finalmente, vamos ver como é que funciona a região da pós-equivalência, que é após o PE, que nesse caso vai ser representada pelo volume de 25 ml. Na pós-equivalência, o que acontece é que não tem mais HCl, ele foi todo consumido. E o NaOH ele foi adicionado em excesso, eu adicionei mais do que precisa. Então ela vai ser muito parecida com a pré-equivalência, só que ao invés de excesso de ácido, vou ter excesso de base. Tá? E a concentração de OH- no meio vai ser igual à concentração da base em excesso. Tá? Então, para exemplificar, a gente tem aqui, ó, já não tem mais HCl, e aí eu adicionei mais NaOH no meio. Vai ficar o quê? O sal já formado e o NaOH em excesso. De forma semelhante, né, a concentração de NaOH em excesso vai ser igual ao quê? Ao número de megs de total de NaOH que eu adicionei, menos o número de megs de NaOH que já foram consumidos. Tá? Então, isso aqui, ó, o número de megs de HCl total, ele tá aqui por quê? Porque ele é o número de megs de NaOH que foram consumidos. Para entender que é sempre total menos consumido, tá? Eu coloquei aqui como HCl, por quê? Porque eu já sei a normalidade e o volume do HCl, então fica mais fácil para calcular em relação ao HCl, tá? Então, NaOH, concentração de NaOH em excesso vai ser número de megs de NaOH total menos número de megs de HCl total, tá? Sobre o volume total. Então, a concentração vai ficar bem parecida com o que a gente fez lá na pré-equivalência, só que ao invés de HCl aqui, o HCl está lá, o NaOH está aqui. E aí a gente substitui os valores e eu obtenho aqui 0,0111 normal, que é 0,01 molar. Calculo o meu POH fazendo menos log do OH-, tá? Lembra dessa fórmula aqui, que a gente não tem o NaOH, então a gente pode calcular o POH direto pela concentração de OH-, para depois fazer que pH é 14 menos POH. E a gente vai achar um pH de 12,05. Tá? E aí, com isso, nós obtivemos alguns pontos. E a gente coloquei aqui nesse gráfico os pontos que a gente obteve. Só que se você for ver aqui, ó, como é que será que é o gráfico disso? Será que ele é assim? Será que esse é o gráfico da curva de titulação? Já vou dizer para vocês que não é assim. Tá? Então, mas para a gente obter a forma correta, que a gente precisa? Precisamos de mais pontos. Então, a primeira tarefa de casa de vocês é calcular esses pontos aqui, 15, 19, 19,90, etc. Então, todos esses pontos aqui vocês vão calcular em casa qual é o valor de pH. E aí eu já sei aqui, ó, já calculem e confiram aqui o gabarito. Ó, já estou dando um gabarito para vocês. Tá? E aí a curva vai ficar assim, ó, região amarela, que é o início, está aqui, ó. Região pré-equivalência, região 2, é a laranja. Ponto de equivalência, o vermelho. E após equivalência, o vinho. Tá? Então, essa é a forma da minha curva de titulação. É chamada de forma sigmoide ou sigmoidal. É o nome desta forma. Tá? Aqui as regiões. Tá? Então, na região laranja, a região de pré-equivalência, a gente vê que tem uma pequena variação de pH conforme se varia o volume. Tá? Então, aqui eu adiciono, por exemplo, 10 ml de titulante e meu pH varia de 1 para 1 e pouco, para 1,48. É uma variação muito pequena. Tá? No ponto de equivalência, aí é quando acontece o salto de pH. O ponto de equivalência ele vai ser justamente a região central desse salto. Tá? Então, você vê que o pH estava aqui, ele dá um pulo para 7, depois mais um pulo lá para quase 10. Tá? Então, a região da equivalência é a região de salto de pH, sendo o ponto de equivalência essa região central aqui no gráfico. Depois tem a pós-equivalência, em que novamente o pH volta a variar bem pouquinho em relação ao volume. Tá?
a gente pode dizer que o ponto de equivalência é uma região que tem uma máxima, variação de pH em relação à variação de volume. Tá? Isso é o que define o ponto de equivalência. Vamos analisar agora essa curva de titulação em relação à zona de viragem do indicador que a gente viu na última aula. Tá? Então, por exemplo, essa é a mesma curva que a gente viu no slide anterior. Eu coloquei aqui qual é a zona de viragem do azul de bromotimol. Tá? Então, você vê o quê? Que o azul de bromotimol ele fica verde, ele muda de cor, exatamente onde está o ponto de equivalência. Ele está aqui bem contendo o ponto de equivalência. E é por isso, tá, que ele vai ter a indicação visual de mudança de cor exatamente no ponto de equivalência. Eu vou estar aqui, vou estar nesse ponto aqui, eu vou adicionar uma gota de titulante, eu vou cair aqui dentro dessa zona dessa zona de viragem. Tá? Então, vou estar aqui, vou estar amarelo, vou adicionar uma gota, vou ficar verde. Tá? Se eu sem querer adicionar 2 gotas, errar lá na titulação, o que vai acontecer? Eu vou para a região azul. E aí eu vou direto do amarelo para o azul. Passei do ponto, vou ter que fazer de novo. Tá? Então, a curva ela mostra muito bem esse comportamento que a gente vê na titulação experimental. Então, justamente por causa de tudo isso, esse é um indicador apropriado para essa titulação. Ah, tá, eu já até coloquei aqui. E é importante mencionar que o erro do indicador é um conceito muito comum de se trabalhar. Ele existe, mesmo numa titulação com indicador perfeito. Tá? Mas ele é muito pequeno. De onde vem esse erro? O que acontece? Quando você cai aqui na zona de viragem, você cai numa região. Tá? Ela é uma faixa. Você não cai exatamente no ponto de equivalência. Né? Então, você pode ter um pequeno excesso de base ali no meio, tá? Ou está faltando ainda um pouquinho da base. Isso pode acontecer. Você não cai exatamente no ponto teórico, você cai numa faixa. Então, isso gera um erro. Tá? E a própria questão da cor do indicador, né? Qual será que é a cor perfeita? É um verde bem verde? É um verde um pouquinho amarelado? Né? Como é que é esse verde? Então tem essa coisa visual que vai sempre gerar um erro na sua dosagem, mas ele é um erro mínimo se você usar um indicador apropriado. Agora utilizando um indicador ruim para essa titulação, como o alaranjado de metila. O alaranjado de metila ele muda de cor antes do salto, ó. Ele muda de cor aqui. Tá? Então, se eu colocar 19,9 ml por aí, ele vai mudar de cor, ele vai ficar laranja. Tá? E aí, só que não era para ele fazer em 19,9, era para fazer em 20. Então, você gerou um erro, né, de 0,1 ml, aí, mais ou menos, que vai te dar um erro na sua dosagem da sua amostra. Tá? Então, por isso, ele vai ter um erro do indicador alto. Então, ele não vai ser um indicador bom. E aqui vendo isso para a fenolftaleína, que ela muda de cor após o salto. Então, mais uma vez, pode ser que você chegue aqui no ponto de equivalência, por aqui, né? Você não vê a mudança de cor, você coloca mais uma gotinha e aí você vê o rosa claro. Tá? Então, vai ter um erro aí de uma gotinha, de repente. Tá? Então, esse também é um indicador inapropriado, porém, é menos pior do que o alaranjado, que o anterior. Tá? O indicador que vira um pouquinho depois do PE, ele até que dá para usar, o erro não fica tão grande. Tá? Mas ainda assim não é o ideal. Então, aqui nas nossas aulas eu vou considerar como um indicador inapropriado. Tá? Mas em alguma aula, em algum momento, numa graduação, às vezes até se considera aceitável. Eu já fiz lá no FRJ titulação de HCl com NaOH usando fenolftaleína. Não é o ideal, mas o erro não é tão grande. Tá? Bom, já estamos quase acabando, então ficam os exercícios para casa. Então, esse exemplo 3 é a titulação de uma base forte no Erlenmeyer com um ácido forte na bureta. Então, quero que vocês deduzam alguns pontos dessa titulação. Vai ser um pouquinho diferente do que a titulação que a gente viu no exemplo, porque a base está no Erlenmeyer, mas o raciocínio é o mesmo.
fazer um esboço da curva. Então, você vai usar esses 4 pontos aqui para fazer um desenho aproximado da curva. Tá? Você sabe mais ou menos o formato. E para ver se o indicador é apropriado, utilizando o que vocês aprenderam na aula passada. E o exemplo 4 que eu estou dando a curva. Então, olha como a curva da base é diferente. A do ácido ela é mais assim, ó. Ela é mais assim, ó. Não é? pH começa baixo, termina alto. Da base, não. pH começa alto, termina baixo. Ela é ao contrário. Tá? Então, com base nesse gráfico, você vai interpretar esse gráfico e obter alguns parâmetros. Tá? Como eu não dei os pontos exatos, né? Tipo, eu não dei a planilha com os dados, eu estou colocando aqui como estime e não como determine. Tá? Então, para você ver que isso aqui, por exemplo, esse ponto aqui é mais ou menos 20, é o ponto de equivalência. É mais ou menos 20. Pode ser que seja 19,95. Tá? Mas eu estou colocando estime para você considerar aproximado. Então, você pode me dar a resposta aqui com um algarismo significativo. Para você dar uma resposta com alta exatidão, né, com vários algarismos, teria que usar a planilha do Excel. Tá? Que geralmente é o parâmetro que a gente tem no laboratório. A gente faz essa curva de titulação experimentalmente para ter essa planilha de dados. Tá? Estimar a concentração do ácido e verificar qual desses indicadores é o melhor para essa titulação. Fica para casa também. Tem um gabarito aí para vocês. E a gente fica aí por aqui. Na próxima aula a gente vai continuar no sistema forte, só que nós vamos ver o método invertido. Tá? E a gente vai aprender também como trabalhar com planilhas de Excel aplicado às curvas de titulação. Vai ser muito interessante e diferente. Um abraço a todos e até a próxima.